Bem, eu estou refazendo esse vídeo, atualizando na verdade, porque eu acho importante as pessoas que precisam de um amparo do nosso Senhor Jesus conheçam a minha história. A minha história é uma história de resgate, porque eu era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava na Bíblia, achava que a Bíblia era uma grande história. E vivi assim até os 70 anos de idade. Bem, após estar dentro de um buraco, quis sair e me senti preso, porque não tinha quem recorrer. Deus, para mim, não existia. E comecei a colocar em dúvida, né, a quem recorrer. Bem, eu fiz um áudio que eu vou dar sequência a esse vídeo. Ouça o áudio. Bem, como falei há pouco, dou sequência ao vídeo, né? Eu era ateu até os 70 anos de idade. Quando descobri que estava com câncer no intestino através de exames, e o médico, com todas as letras, falou que eu era uma bomba relógio devido às minhas doenças pré-existentes, várias, pulmão reduzido, cirrose, pressão alta, várias situações orgânicas, o qual, segundo ele, eu poderia não resistir à anestesia. Mas ele disse que operaria assim mesmo, porque meu risco era 3. Se eu fosse risco 4, era morte certa. Então tinha uma chance. Bem, quando ele falou para minha família que eu era uma bomba relógio, eu fiquei totalmente desbaratinado, né? Me senti ali uma figurinha carimbado para a morte. E o que fazer? Enfrentar essa situação. A partir daí, minhas noites eram mal dormidas, cheias de tormentos, não conseguia ter paz dentro de mim. Aí comecei a pensar em Deus, mas como falar com Deus se para mim ele não existe? Comecei a questionar isso, né? E levantei a questão: se existe Deus, existe o inferno. E se eu morrer, eu não quero ir para o inferno. Aí eu ficava questionando isso dentro de mim. Bem, um belo dia, faltando 3 semanas para operar, fui pescar no aterro do Flamengo. Meditar, pensar na vida. Aí estava pescando ali no deck que tem o Flamengo. E do meu lado apareceu um casal. Começaram a conversar comigo. Aí uma pessoa, não sei se foi ele ou ela, perguntou para mim se eu pegava peixe ali. Eu falei: não, eu venho mais aqui para pensar na vida. Aí ela falou para mim: o momento também é bom para falar com Deus, né? Aí eu falei: poxa, eu preciso tanto falar com Ele, só que eu não consigo. Expliquei que eu era ateu, né? Não acreditava em Deus, não acreditava nas histórias bíblicas, e eu era um questionador. Bem, falei das minhas aflições, das minhas angústias, dos maldormíveis. Aí ela falou para mim: você está passando por uma mesma situação de angústia, de perturbações,
e meu marido passou. Aí ele estava lá do lado, aí ele falou para mim que ele tinha uma doença, o qual os médicos achavam que ele não ia resistir, estava desenganado pelos médicos, e o que ele fez? Entregou na mão de Deus. Botou na mão de Deus e passou a ter fé, mais fé. Ele disse que fé ele já tinha, mais fé. E com isso, ele ficou curado. Aí ele falou de doença, abriu uma brecha para eu falar da minha doença, que até então não tinha falado. Aí eu falei que estava com um câncer, e o médico praticamente atestou, me condenando, e eu queria pelo menos salvar a minha alma, se Deus existe, porque se Ele existe, existe o inferno, eu não queria ir para o inferno. Aí ele falou para mim: posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei: pode. Aí ali ele orou por mim, buscou a palavra, deixei a palavra entrar em mim, os olhos encheram de lágrimas, e já me senti diferente naquele momento. Aí ele falou para mim: amanhã vai ter uma... Ai, perdão aqui, esse áudio aqui. Amanhã vai ter um culto que vai falar de doença. Lá em Del Castillo, na igreja de Del Castillo. Se você puder comparecer, o tema é esse, doença. Vai ser ótimo. Aí, isso era 11, de outubro de 2023, o culto dia 12 de outubro. Eu fui. Chegando lá, eles me receberam, fui bem recepcionado. Ouvi a palavra dele, e depois da reunião também apareceu. Já fui modificando meu pensamento. E a partir dali passei, nos dias seguintes, e aos cultos, porque eu opero logo depois. Então comecei a me sentir mais fortalecido, comecei a conhecer a palavra de Deus, e aquilo que questionava passei a dar crédito. Então foi dentro de mim tendo a mudança, a modificação. Bem, aí no dia 23 de outubro, eu fui operado, e no dia 26, 3 dias depois, eu estava na CTI, o médico chegou cedo lá, falou para mim: olha, você vai ter alta imediatamente para casa, você não vai passar pela enfermaria, porque você está ótimo. Bem, olha que notícia boa. Isso devia ser mais ou menos 10h da manhã. E o médico falou que a equipe de enfermagem ia tentar entrar em contato com a minha família, para comunicar minha alta e levar para casa, para eu continuar em casa no repouso. Bem, a equipe de enfermagem tentou falar com minha família, mas não conseguia, porque eu estava ligando para o meu número do celular e meu número estava desligado. Fiquei sabendo disso. Quando foi 11 e pouco da manhã, o pastor e a esposa dele foram lá me visitar. Que bênção, Eu sabendo que estava de alta, podia ir para casa, mas não conseguia ir porque a enfermagem não conseguia cumprir a ligação. E a minha esposa só ia tomar conhecimento disso se
5 horas da tarde, que era o horário de visita normal. Aí ia ter que voltar em casa, pegar minha roupa e tal. Bem, como o pastor tem livre acesso, tá, aos hospitais, à visita, eles conseguiram chegar, foram 11 horas, e no momento que chegaram lá, eu pedi para a esposa dele entrar em contato com a minha esposa, porque ela já tinha, né, conversado antes. Uma tinha o telefone da outra. Aí minha esposa nem acreditou que estava de aula. Aí ela foi me buscar mais ou menos 1 hora, saí de lá, fui para casa, e a partir daí passei a frequentar mesmo, sendo teimoso, onde eu devia estar de repouso, né? Passei aí aos cultos, às reuniões da igreja. Uma das visitas pelo pastor lá na minha residência, o pastor me batizou lá, preguei a minha vida velha, tá? Sepultei e passei a ter uma nova vida. E a partir daí, passei a ser um servo de Deus. Hoje, eu faço a obra dele. Eu tento levar a palavra para aqueles que querem ser resgatados, que não fui. Então, esse é meu testemunho. Agora tem a história do pastor e da esposa dele, como eles chegaram lá. Que é uma outra história. Eles não foram lá por acaso. Tá? No outro vídeo, eu conto essa parte que eles foram encaminhados por Deus, vai lá onde eu estava. Então, Deus me deu uma oportunidade. E, em cima dessa oportunidade, entrego a minha vida a Ele. Totalmente. Hoje eu sou um servo, faço a obra dele. E se você tem uma situação de angústia, de tristeza, se entregue. Jesus disse: vem a mim os fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha só, é só se entregar. E Deus abençoe vocês abundantemente. Amém.